Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares. E que nós venhamos sempre agradecer ao Senhor pela vida de todos aqueles que nos abençoam. Não é mesmo, minha irmã e meu irmão? Porque com certeza o Senhor tem levantado muitas pessoas para nos abençoar. É com recursos financeiros, é com ajuda, é com uma palavra, é com instrução, é com ensinos. Sempre o Senhor está usando pessoas a nosso favor. E nós temos que agradecer até mesmo por aqueles que nos perseguem, sabia? Porque através das nossas lutas, nós crescemos, nós nos aproximamos do Senhor. Nós nos aproximamos do Senhor. Pessoas que são de Deus, quanto mais eles sofrem, mais eles se aproximam do Senhor. Mais eles se aproximam do Senhor. Não é? É como se o Senhor estivesse cada vez mais nos cercando, cada vez mais nos aproximando dele. Então nós temos que agradecer por tudo, como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, em tudo dai graça. Então você já agradeceu hoje ao Senhor pelas pessoas que te abençoam? Porque ninguém se faz sozinho, minha irmã. Não existe. A pessoa, quando ela é humilde, ela reconhece isso, que ninguém se faz sozinho nessa vida. Só o arrogante é que acha que tudo vem dele. Ah, eu sou aquela pessoa, eu consigo tudo. Tudo sou eu. Ele usa sempre as coisas no eu. Não. A pessoa, quando ela é humilde, ela fala, nós conseguimos, nós conquistamos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, porque a nossa reflexão continua lá em Êxodo 6, do capítulo 14 ao 20, do capítulo 6, do versículo 14 ao 27. E fala assim, a minha versão está escrita assim, os antepassados de Moisés e Arão. Está falando sobre a genealogia, né? E começa assim, essa é a lista dos grupos de famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Rubem, o primeiro filho de Jacó, foi pai de 4 filhos, Enoque, Palu, Hezron e Carmi. São estes os grupos de famílias de Rubem. Simeão foi pai de 6 filhos, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Joá e Saul, filho de uma mulher cananeia. Um dia eu explico para vocês quem era essa mulher cananeia aqui, tá bom? Aí veio aqui, lá em 20, fala assim, no versículo 20 já fala, Arão casou com Joquebede, sua tia, por parte de pai, e ela lhe deu 2 filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Então vamos parar aqui, né? Então depois da nossa fala de ontem sobre Hotserua, que é a angústia de espírito, do qual só Jesus pode nos libertar, então o texto do capítulo 6, né, segue falando sobre a genealogia de Moisés e Arão. E daí que nós ficamos sabendo, né, como vocês viram aqui no versículo 20 que eu li, que Moisés, ele era fruto de um casamento de um homem chamado Arão com a sua tia chamada Joquebede. Casamento esse que foi proibido, né? Foi proibida essa relação incestuosa, foi proibida lá em Levítico 18, 12. Foi proibido. Depois que Moisés subiu ao monte e recebeu a lei, a Torá, esse tipo de casamento foi proibido. Porque tem gente que às vezes pega coisas lá do começo dos primórdios da Bíblia e fala, mas não, foi proibido. A lei que Moisés desceu do Sinai, né, que ele desceu lá do monte, são leis santas para organizar o povo de Deus. Olha, isso aqui vocês faziam no começo, mas agora vocês não vão fazer mais. Então, e diz os rabinos que quando ela deu à luz a Moisés, olha para vocês verem uma curiosidade aqui, ela tinha 130 anos, pois ela já nasceu no Egito. Então, somando os 80 anos de Moisés, né, com 130 anos dela, porque Moisés passou 40 anos no Egito, mais 40 em Midian, e depois ele voltou para poder resgatar o povo. Então, somando os 130 anos dela com os 80, dá 210. Então, o povo do Egito, o povo de Israel, na verdade, eles ficaram no Egito somente 210 anos. E desses 210 anos, só 116 anos foram que eles, na verdade, sofreram. Por quê? Porque, na verdade,
José, enquanto José era vivo, eles tiveram regalias no Egito, eles tiveram privilégio. Foi por isso que eles não se preocuparam em retornar para a terra prometida, ou seja, em tomar conta daquela terra que eles tinham. Não, nós não temos que voltar. Nós não temos que voltar. Deus falou que a gente vai voltar, que a gente tem uma terra lá, uma terra de promessa, mas para que nós vamos voltar? A vida aqui está muito boa. É como você, aquela ideia que eu dei do lote, que seus pais compram para você um lote, compram para você uma terra, mas você está muito bem na casa da sua sogra, você fala, para que eu vou tomar posse daquele lote que papai comprou para mim, se eu estou muito bem aqui, nessa casa que eu construí no fundo das casas da minha sogra? Até o dia que cria uma confusão aí, você resolve tomar conta daquele lote que seu pai e sua mãe te deu. Aí você fala, não, vou construir nem que seja um cômodo lá no lote que meu pai e minha mãe me deu, mas eu quero paz, eu quero minha liberdade. Isso acontece, minha irmã, acontece muito. A gente tem que querer aquilo que Deus tem pra gente, aquilo que verdadeiramente é nosso, não é? E é isso que aconteceu com o povo de Israel. Então, mas então por que a Bíblia diz, né, que lá em Êxodo 12:40, que esse cara 430 anos? Por que, minha irmã? Por que, meu irmão? Diz os rabinos, principalmente o rabino Rashi, né, um rabino muito estudioso da Torá, ele diz assim que é porque desde quando Deus revelou para Abraão, lá em Gênesis 15:18, que o povo iria ficar escravizado no Egito, a partir dali começou a se contar. Então, desde esse tempo, até o povo ir, até o povo sair, se passou 430 anos. Então é isto, entendeu? É assim que os rabinos explicam toda essa questão bíblica. Para Moisés ter colocado 430 anos, porque foi Moisés que escreveu toda a Torá, todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Mas qual que é a reflexão para nós hoje, minha irmã e meu irmão? A nossa reflexão está justamente no versículo 26 do capítulo 6, onde diz assim: Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor Deus essa ordem: tire do Egito as tribos de Israel. Foram eles que falaram com Faraó, rei do Egito, a fim de tirar de lá os israelitas. Mas espera aí, Arão e Moisés? Não foi Moisés que falou com o Senhor? Não foi Moisés que viu o arbusto ali que não se queimava, a charça, né, ardente? Não foi Moisés que viu a figura do anjo? Não foi Moisés que Deus falou com ele, tira as sandálias que aqui é lugar santo? Não foi? Como? Arão. Por que o nome de Arão vem na frente? Por quê? Sabe por quê, minha irmã e meu irmão? Porque ministério algum se faz sozinho. Todos nós temos uma importância na seara do Pai. Assim como todos nós, minha irmã, temos uma importância dentro da nossa família. Todos nós temos uma importância dentro de uma empresa. Todos nós temos uma importância dentro da nossa casa, dentro da igreja onde você frequenta. Todos nós temos uma importância nesse mundo. É claro que o ministério de Moisés, o ministério profético dele, estava em evidência. Mas o ministério de Moisés não aconteceria se não fosse Arão, se Arão não estivesse perto dele. Moisés não se fez sozinho. É por isso que em vários lugares na Torá você vai ver o nome de Arão na frente. É por isso que o povo chorou muito quando Arão morreu. Ministério nenhum se faz sozinho, ninguém nessa vida se faz sozinho. Tem pessoas que realmente o chamado delas vão estar em evidência, sim. Vão estar em evidências, mas ninguém se faz sozinho. Às vezes o pastor, o chamado dele está em evidência, mas ele não seria pastor se não fosse a esposa dele, se não fosse os filhos dele, a casa dele, a esposa dele para manter a casa dele em ordem, os filhos dele em obediência a ele, a família dele para orar por ele, para respeitá-lo. Oh, minha irmã, quem lida em bastidores de igreja já viu tanta coisa, tanto escândalo, e tem que orar por tantas coisas para que pastores não sejam afrontados pelas suas próprias famílias. Oh, irmã, ministério de ninguém se faz sozinho.
Se faz sozinho. Eu tô aqui na frente desse ministério Relógio Mundial de Oração. Você acha que eu sou sozinha? Não, a honra não é. Não é. Eu tô aqui, eu reconheço as irmãs que estão comigo. Eu sei que se não for a intercessão delas, se não for o conselho delas, se não for o apoio delas, se não for eu olhar e saber que elas estão comigo, que Deus colocou elas comigo, eu não estaria aqui falando para vocês, eu não teria força para estar aqui falando para vocês. Eu só sei que eu posso estar aqui porque eu sei que a força delas estão comigo. Elas estão comigo, elas não estão perto fisicamente, mas elas estão perto na hora que eu preciso delas. Na hora que eu preciso delas para desabafar, para compartilhar, para aconselhar. Esse ministério tem a minha conselheira, tem aquela com quem eu conselho, tem a anfitriã, a casa daquela para quem eu vou, para a gente conversa. Tem a outra que espalha esse ministério, que leva esse ministério para os quatro cantos, que divulga. Ministério nenhum se faz sozinho. Às vezes dentro da sua casa, minha irmã, você está se sentindo nada. Família, Deus escolheu você para estar dentro dessa família, minha irmã. Você não é sozinha. Família, sabe o que significa família? É cada um fazendo a sua parte, cada um tem o seu papel importante. Não se sinta inútil dentro da sua família. Às vezes você é um adolescente, meu filho, você aí que está me ouvindo, minha filha. Aí você fala assim, eu não estudo tudo aqui é do meu pai, tudo aqui é da minha mãe. Não. Você tem uma parte importante dentro dessa família. E a cada tempo que você caminhar, os papéis vão ficando invertidos, vão modificando os papéis, vão se transformando. Mas todos têm um papel importante dentro da família. Ninguém dentro da família é um inútil. É inútil. Às vezes dentro de um casamento, minha irmã, você fala assim, meu marido aqui que faz tudo, eu aqui só fico cuidando da casa. Marido, para de humilhar sua esposa. Para de achar que é porque você que paga as contas, que você é o melhor. Não. Você só pode sair todos os dias para pagar a sua conta porque você tem uma esposa para ficar em casa, para cuidando da casa, pôr as coisas em ordem. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que quando o coração do marido confia na esposa, ele tem paz para ganhar o seu dinheiro. Ele pode ter paz para ganhar o seu dinheiro. E o humilde, ele reconhece isto. Ele reconhece isso. É só o arrogante, minha irmã e meu irmão, que não reconhece que realmente nós precisamos uns dos outros e que nós não nos fazemos sozinhos. Que se nós chegamos até ao topo, é porque verdadeiramente teve alguém para nos ajudar a subir cada degrau. Cada degrau. Às vezes você chega num ambiente, você é o chefe, mas se não teve alguém ali para limpar aquele ambiente, para fazer um cafezinho, para deixar aquele ambiente limpo, minha irmã, você não ficaria bem naquele ambiente. Então você tem que agradecer, até pela moça que limpou aquele ambiente. Ou pelo rapaz que limpou, que hoje em dia tem tantos rapazes que trabalham, né? Na zeladoria. Então você tem que agradecer, falar assim, louvado seja o Senhor. Se você é um servo de Deus, você tem que agradecer, falar assim, eu te louvo pelos funcionários da limpeza, eu te louvo pelos funcionários da copa, eu te louvo por tudo. Às vezes você é um empresário, o Senhor te promoveu, te colocou como empresário. Agradece por todos os seus funcionários, por todos os seus colaboradores. Às vezes você agradece só por aqueles que estão lá no alto patamar. Quando você fecha negócio, você se agradece. Senhor, obrigada por esses negócios que eu fechei, por esses contratos. Mas você não agradece por aquela que te faz o cafezinho todos os dias. Meu irmão, seja humilde. Seja humilde, assim como Jesus era humilde, que se desprendeu de toda a sua glória para vir aqui sentir na pele tudo aquilo que nós sentimos. Amém? Então vamos orar porque nós precisamos um dos outros, como nós precisamos. Às vezes a pessoa ela é tão arrogante que ela não reconhece isto. Às vezes ela tem tantos preconceitos, mas quando ela adoece, que ela está internada no hospital, aí acabou os preconceitos.
Ali acabou os preconceitos, porque ali ela é cuidada por todo tipo de funcionários. Quando ela está sendo ali cuidada dentro de hospital, ela não pode escolher quem é que está cuidando dela. Ela não pode escolher. Então, onde foi parar toda arrogância? Onde foi parar todo preconceito? Hein? Onde foi parar? Teve um dia que eu escrevi algo muito importante sobre isso. Foi tipo uma parábola, mas escrevi sobre isso. Então, vamos deixar toda arrogância. Hoje é dia de jejum, de quebra de fortalezas. Quebra de fortalezas. E vamos quebrar essas fortalezas do orgulho, essas fortalezas da vaidade, essas fortalezas da arrogância, em nome do Senhor Jesus. Para que a humildade do Senhor nos leve aonde o Senhor quer nos levar, para o mais alto, em nome do Senhor Jesus. Para que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, sobrinhos, netos, para toda a nossa descendência, em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque a arrogância, a soberba precede a ruína. Tem pessoas aí que estão passando por dificuldades financeiras por causa de soberba. Por causa de soberba. Tem pessoas, às vezes a ruína não é financeira, mas é doenças. É doenças que vêm. É doenças que vêm. Que vêm como traça, que vêm como lepra. Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. E tudo isso precisa ser quebrado. Quebrado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho querido, nós te louvamos, Pai querido, te louvamos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus manso, um Deus humilde, Pai querido. Um Deus humilde, Pai querido. Porque se o Senhor fosse um Deus soberbo, o Senhor jamais, Pai querido, o Senhor jamais iria tabernacular conosco, Pai. Conosco, Pai querido. Mas o Senhor é humilde, o Senhor é humilde, o Senhor é manso de coração, manso de coração. O Senhor, quando vê, Senhor, as nossas falhas, o Senhor é longânimo, Senhor. O Senhor é longânimo. Se o Senhor não fosse longânimo, Pai querido, o Senhor já teria, Senhor, nos matado com a tua ira, Senhor. Mas o Senhor é um Deus amoroso, um Deus de amor, um Deus de bondade. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque todos os dias o Senhor tem colocado pessoas no nosso caminho, Pai querido, para nos abençoar, para trabalhar na nossa santificação, Pai querido. Pai querido, nós te louvamos até mesmo por aqueles que nos perseguem, porque eles são pessoas, Senhor, que estão nos lixando, Pai querido, que está nos lixando, que está aperfeiçoando, ajudando o Senhor a aperfeiçoar o nosso caráter, porque quanto mais nós apanhamos, mais nós aproximamos do Senhor, Pai querido, mais nós aproximamos do Senhor, mais nós crescemos em sabedoria, em entendimento, Pai querido. Às vezes, Senhor, a servidão é dura, Pai querido, é dura, mas nós crescemos em sabedoria, Pai. Nós crescemos em santificação, porque importa ao Senhor que nós sejamos santos, Pai. Importa ao Senhor que nós sejamos santos, que nós sejamos transformados. Então quebra de nós todo orgulho, Pai. Quebra de nós toda vaidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, palavras que nós falamos de orgulho, Pai. Palavras que nós falamos de vaidade, Pai, que veio contra nós, que está contra nós, Pai, nas regiões celestes. Quebra em nome do Senhor Jesus. Quebra toda altivez, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa como filhos, Pai querido. Nos perdoa como igreja, Pai querido. Mas faz a obra de transformação. Nós queremos ser humildes como o Senhor Jesus. Humildes como o Senhor. Nós queremos ser mansos como o Senhor, Pai. Sempre aceitar a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Quantas coisas que nós já rejeitamos, Senhor, por vaidade. Quantas coisas que nós rejeitamos por orgulho, por soberba. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa família. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa família, da nossa parentela. Quantas famílias que são organizadas dentro de impérios de orgulho, Senhor. Quebra tudo isso em nome do Senhor Jesus. Quebra, Senhor, quebra, porque nada disso, Pai, nada disso parece com o Senhor, Pai. Nada disso vem do Senhor, Jesus. Nada disso vem do Senhor. Hakesuri de anasiris de mika tayano kasaria, de kesari de onashiris de mikesari de anashiris de ni, kesari de anasiris de mikesari de anasiris, de ahapsuri de anashiris de mikesari de anasiris. O templo de Israel precisou de ser destruído.
destruído, Pai, porque o templo de Israel era o orgulho daquele povo, Pai, era o orgulho do teu povo, Pai, e na verdade, Senhor, a tua palavra fala, se alguém quer se gloriar, que se glorie em Deus, que Sorideanás, Pai, que nós venhamos nos gloriar apenas no Senhor, Pai, que nós venhamos gloriar simplesmente numa coisa, que temos que ser templo do teu Espírito Santo, Pai, templo do teu Espírito Santo. Tenha piedade de nós, Pai, tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus, Pai querido, tenha misericórdia. Te louvamos por cada vida, Pai, por cada vida, por cada pessoa, Senhor, que o Senhor tem ajudado no nosso caminho, do mais alto ao mais baixo, Pai querido, do mais velho ao menor, do mais valoroso para os homens, aqueles que parecem serem mais insignificantes para os homens, mas nós te louvamos, Pai, porque todos são ajudas do Senhor, e te pedimos que o Senhor nos faça encontrar cada vez mais favor, Pai, favor nas pessoas, até mesmo naqueles que nos perseguem, Pai, até mesmo naqueles que nos perseguem, Pai querido, como igreja te pedimos que abençoe a nação de Israel com miríades de anjos, Pai querido, e tira deles todo o orgulho, Pai querido, todo o orgulho, toda a vaidade, toda a jactância em nome do Senhor Jesus, para que eles reconheçam que Yeshua de Nazaré é o Messias escolhido em nome do Senhor Jesus. Mas tira também da nação brasileira, Pai, todo orgulho, toda jactância, tira desses políticos todo orgulho, toda jactância, mostra para eles que é o Senhor que está no controle da nação brasileira em nome do Senhor Jesus, mostra para eles que o coração deles, o cérebro deles está na mão do Senhor, que é o Senhor que manda no Brasil, em nome do Senhor Jesus. Dê para eles bondade, dignidade, benignidade, para que eles cuidem sempre da causa justa, para que eles cuidem dos pobres, dos necessitados, do SUS, do INSS, Pai, com justiça em nome do Senhor Jesus. São muitas pessoas desses hospitais públicos, Pai, tem muitas pessoas sofrendo dentro desses hospitais públicos. Tenha misericórdia do pobre e do necessitado, porque é o Senhor que cuida do pobre e do necessitado, Pai. Prospere as terras brasileiras para que elas produzam, Pai, bastante alimento em nome do Senhor Jesus, para que sejam terras férteis, celeiros, Pai, em nome do Senhor Jesus, verdadeiros celeiros em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos pastores, Pai, os nossos mestres, os nossos líderes, os missionários no campo, Pai querido, todos os grupos de intercessão, Pai, todos aqueles que estão à frente dos líderes, como os líderes dos grupos de intercessão. Não deixe nós sermos envergonhados pelos nossos familiares, Pai, não deixa. Tenha misericórdia, Pai, de nós em nome do Senhor Jesus, e nos santifica cada vez mais, Pai, para fazermos a Tua obra em nome do Senhor Jesus. Nos santifica com dons, com sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os meus irmãos que estão como estrangeiros nos Estados Unidos, na Europa, Pai, em nome do Senhor Jesus, com a bênção do Salmo 123, aqueles que precisam se casar, que se casem, aqueles que precisam de documentos de green card, que alcancem em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Aqueles que precisam de portas abertas, que sejam alcançadas, Pai. Todos esses nomes que estão aqui no caderno do relógio mundial de oração, que sejam pessoas santificadas, que sejam transformadas em homens e mulheres que obedecem e que temem o nome do Senhor, que sejam pessoas prósperas, Pai, ricas e abastadas para investir no Teu reino, Pai, que empresários aqui prosperem em nome do Senhor Jesus para a Tua glória, para serem sustentadores de profetas, sustentadores de missionários, investidores do Teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, guarde a nossa família com a cobertura dos Teus anjos, guarda as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, na escola e fora da escola, em todos os lugares, em nome do Senhor Jesus. Santifica todos os homens da nossa família. Santifica, Deus, o marido dessas esposas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Santifica os filhos, Pai. Santifica, Senhor. Santifica todos os nossos familiares. Tira deles, Pai, todo espírito de perversidade, todo espírito de violência, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira o espírito de morte das nossas casas, Pai, das nossas famílias. Mas, sobretudo, Pai, tira esse orgulho, essa vaidade, em nome do Senhor Jesus. E que a humildade do Senhor esteja em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus um dia e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você se esforce todos os dias para que você e toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Um beijo. Fique com Deus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê seu like, ative o sininho, em nome do Senhor Jesus.